Tô vendo os conservadores completamente assustados e perdidos com o que aconteceu com a população na pandemia, né? Vendo que como que a população pôde aceitar tantas mentiras descaradas, tantas mentiras cabeludas e contraditórias entre elas na grande mídia mesmo, repetidamente, né? Por tanto tempo. E também como que a população pôde aceitar e muitas vezes até gostar da imposição estatal, dos ataques do Estado, do governo contra os direitos individuais, né? Principalmente na questão aí da imposição da picadinha, né? Então, os conservadores olhando para tudo isso, assustados, sem entender como que isso pode acontecer nessa escala e nessa intensidade, estão achando que a população simplesmente é um bando de retardado e um bando de canalhas, né? Um bando de retardados por acreditar em tanta coisa contraditória, e óbvio que é contraditória, e um bando de canalhas por gostar da imposição estatal, gostar do autoritarismo e achar que está tudo bem, que está ok. Bom, aqui eu vou explicar por que que isso não é uma questão de canalice e nem é uma questão apenas de falta de inteligência, né? Isso é um fruto direto e total do coletivismo. E o coletivismo, né, por sua vez, é um fruto quase que total do feminismo. Né? Não estou falando que foi apenas o feminismo, mas foi de longe o principal causador do coletivismo. Então, qual que é o papel central, qual que é o objetivo central do feminismo, né? Na verdade, né? Ou seja, tem a propaganda, direitos iguais para todo mundo, né? Só que é mentira, né? Direitos iguais entre homens e mulheres. Isso é mentira, tem nada a ver com isso. Isso é só uma propaganda, né? Só uma desculpa. O objetivo principal do feminismo é o desprezo pela família, principalmente o desprezo pelos filhos. Tanto é que o feminismo, ele prega, coloca essa ideia assim na cabeça das mulheres. Até muitas que acreditam que são antifeministas ou não feministas, né? Acreditam que é muito importante, a mulher só tem dignidade se ela tiver uma carreira profissional, se ela tiver independência financeira, nem você veja no Brasil onde que é um país pobre, que você não praticamente não tem classe média, que enfim, mais da metade, 70% da população é pobre, você falar de independência financeira, né? Que você só é digno se você for independente financeiramente. Então, essa ideia nem faz sentido, mas enfim, tem essa ideia na cabeça das pessoas que a mulher ela tem que ser dona do seu próprio nariz, né, e ser independente. Não estou dizendo que a mulher não tem que, enfim, fazer aquilo que ela deseja, né? Não, não é isso. Estou dizendo no sentido de ser independente, ela não depender dos outros, não depender do homem, né? Sendo que, na verdade, a gente sabe que tanto o homem depende da mulher, quanto a mulher depende do homem, né? Conservadorismo, uma das grandes pautas do conservadorismo é esse. E o feminismo vem negar isso, que é pregar uma autonomia completa da mulher, e a mulher, ela só é digna se ela atingir essa independência financeira. Ou seja, o feminismo basicamente resumo vai dizer assim para a mulher: mulher, é muito mais digno você servir a um patrão, mesmo que ele seja homem, do que você servir os seus filhos, do que você educar os seus filhos, principalmente quando ele é pequeno, né? Ou seja, mulher, não pause sua carreira, não pause, não pare sua carreira enquanto seus filhos são pequenos para você cuidar deles, porque você não vai conseguir a sua independência financeira. Vai ser uma chance de você ali acabar com a sua carreira, e não conseguir voltar depois, enfim, desacostumar e perder o ritmo. Então é basicamente isso que o feminismo diz para as mulheres, enfim, mesmo que muitas pensam assim e acreditam que não são feministas, né? Na verdade são. Tanto é que o ápice do feminismo é o aborto, né? O desprezo completo pelos filhos. Ah, e isso que aconteceu, além da revolução sexual, né? Que é uma pauta que foi grandemente difundida no feminismo ali na década de 60, 70 e pra cá e causando muitos divórcios e tal, né? A questão da traição, fazendo com que a criação dos filhos fosse muito prejudicada, não só apenas pelo desprezo, mas também pela questão do divórcio, em que você não tem os dois pais, né? O pai e a mãe, para cuidar dos filhos. Aí você tem só a mãe, geralmente, ou às vezes só o pai, né? Mas geralmente é só a mãe. E a grande maioria das famílias atualmente, né, no Ocidente, não tem ambos os pais cuidando dos filhos, você só tem um, e tem que gastar praticamente todo o seu tempo trabalhando fora de casa e não tem tempo para cuidar do filho. Infelizmente, essa é a realidade. Então você tem gerações já que teve a criação doméstica, né, do lar, completamente precária e não conseguiu desenvolver seus valores e também não conseguiu desenvolver as suas habilidades, né? Não conseguiu ter disciplina, então não conseguiu se desenvolver mentalmente para cuidar da sua própria vida. Hoje, a maioria dos brasileiros não consegue cuidar da sua própria vida, né? Você vê as pessoas aí completamente fazem um descaso completo com os seus próprios futuros. Qualquer dinheirinho que sobra já quer ir curtir, fazer um churrasquinho no final de semana e todo mês chega zerado ou devendo. Essa é a realidade da grande maioria dos brasileiros, né? Mesmo que sobra um pouquinho ali, a pessoa não pensa em guardar, já quer gastar.
Eu sei que eu sei que a educação não é só uma questão de educação financeira. Eu sei que o Brasil é pobre, eu sei que é difícil, também sou pobre, né? É difícil economizar e tal, mas as pessoas não querem nem investir na sua própria educação profissional para conseguir um emprego melhor. A grande maioria não pensa nisso, não pensa em gastar um tempo estudando. Tem tanto curso de graça na internet, mas quer ir sair para curtição. Não é só uma questão de sobrar dinheiro, é uma questão de como você usa o seu próprio tempo. Você tem internet, tem muita coisa de graça na internet, principalmente na área de TI. E a população, enfim, não pensa em, enfim, melhorar financeiramente, né? Só pensa no dia de amanhã. E você tem, então, uma população que quer que os políticos resolvam os seus problemas, porque elas não têm expectativa de melhora das suas vidas nelas mesmas. Elas querem que o Estado, que o paizão, o Estado, cuidem dela. É esse que é o paternalismo político. E isso já explica por si só por que a população aceitou tantos ataques contra direitos individuais. É porque elas já têm essa premissa, que é completamente coletivista, que é paternalista, que o papel do Estado é justamente esse, é cuidar das pessoas. E assim como um pai obriga os seus filhos a fazer certas coisas contra a vontade deles, pensando no bem de seus filhos, né, porque eles não entendem e tal. O filho quer ficar o dia inteiro no celular, no computador jogando, o pai vai lá e fala: não, você não pode, vem aqui fazer a sua tarefa, primeiro o dever, depois o lazer, né? Enfim, bota o filho de castigo. A população vê o Estado como um pai de todos, do mesmo jeito. E não é só isso, né? Agora vamos explicar também a questão aí do tanto que a população acredita cegamente na mídia, engole tanta coisa, tanta mentira, né? E muitas contraditórias entre si, né? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e às vezes até ao mesmo tempo, enfim, no mesmo dia, na mesma semana. E a população não percebe. Por quê? Bom, um outro efeito de quem não amadureceu mentalmente, de que não se tornou um adulto mentalmente, além de não conseguir cuidar da sua própria vida e quer que o Estado cuide, essa pessoa também ela quer se conformar com a maioria, porque ela não tem valores próprios, ela não consegue desenvolver, ter grandes reflexões e ter construir e fortificar seus próprios valores pessoais. Não, ela vai para a opinião da maioria, a maioria vai com as outras, né? O Brasil é formado por uma maioria de Maria vai com as outras. Então a população ela tem medo, uma grande maioria das pessoas no Brasil tem medo de ser aquela pessoa que discorda da maioria, que é o diferentão, a última bolachinha do pacote, o esquisito que discorda de todo mundo. A população não quer ser esse cara. Então, aí você junta isso, o conformismo, né? Com o fato de que as pessoas não querem também ir atrás da sua própria informação. Então, quando a pessoa vai querer saber de alguma coisa, quer se sentir informada, né? Só mais pela sensação, poxa, eu sou um cara informado e tal, vai assistir na grande mídia, porque é completamente acomodada. O comodismo é muito grande também, né? Porque a pessoa, enfim, ela não tem disciplina. Se ela não tem disciplina, ela é acomodada, ela não vai querer ir atrás da informação. E, e essa pessoa vai acabar assistindo a grande mídia, né? Aí você junta o conformismo, o desejo de concordar com a maioria e querer ter tudo que a grande mídia traga tudo mastigadinho, não quer ir atrás da própria informação, resulta nisso aí. Então é muito difícil você ir contra tudo isso que está acontecendo. Não porque as pessoas são completamente retardadas, é porque elas são coletivistas. Porque qual é o custo? Se coloca no lugar de um coletivista, qual é o custo de você abandonar tudo isso? Bom, eu não vou mais acreditar na grande mídia. Então significa que eu estou correndo um sério risco de discordar da maioria, coisa que eu abomino, né? Ali se colocando no lugar de um coletivista, né? Claro. Eu vou ter que ir atrás, vou ter que sair do meu comodismo e ir atrás da minha própria informação. Eu vou ter que refletir, vou ter que questionar, vou ter que ligar os pontos. Isso é cansativo. Eu não tive uma mentalidade desenvolvida a esse ponto, né? Não teve uma criação, uma disciplina familiar e tal. Então é um custo muito elevado, principalmente para a questão de quebrar o conformismo. Você já deve ter sentido uma sensação assim, mesmo não sendo coletivista, tá? É uma coisa análoga, não é a mesma coisa. Você tá num lugar, todo mundo tá usando máscara, só você não tá. Você vai querer colocar máscara para não sentir que tá incomodando os outros, né? É mais ou menos isso, só que no nível das ideias que os coletivistas sentem. É tipo isso daí. Então isso é muito difícil. E mais difícil ainda é aceitar a duríssima verdade de que o Estado não está aí para cuidar da gente, né? Que a população ela odeia os políticos, mas ama o Estado, né? Se não me engano, tem um livro com esse tema, um livro brasileiro com esse tema. Então a população odeia
odeia odeia os políticos, mas ama o Estado, porque o Estado é uma questão abstrata, né? Acha que o Estado pode dar as coisas de graça, sem custo algum, é uma coisa completamente abstrata. É uma questão mesmo do paternalismo. Então, imagina, você aceitar que o Estado não vai cuidar da sua vida, que os políticos não ligam pro seu futuro, né? Que é o básico, né? Mas eles não pensam no político de novo, eles pensam no Estado como abstração, como um ente mágico em que as coisas caem do céu, né? Vocês já sabem disso. Então, imagina você aceitar que o Estado não liga para você e o seu crescimento pessoal depende só de você mesmo. Você que sequer tem disciplina, né, para cuidar da sua própria vida, né? Você não desenvolveu mentalmente. Então, isso é extremamente duro. E é por isso que é tão difícil você nadar contra essa maré, nadar contra essa correnteza, né? E a única forma de você combater isso aí, para você conseguir reverter esse estrago na cultura, ou seja, a única forma de você travar uma guerra cultural, é destruindo todo esse sistema que é completamente centralizado, né, e que dá todos os poderes na mão do metacapitalismo, né, ou seja, dos grandes empresários, né, bilionários que compram políticos, entram em conluio com a classe política para financiar movimentos como o feminismo, que levou a tudo isso, e com uma população completamente passiva, permite com que eles façam o que quiser lá no poder. Tá aí a pandemia para provar, né? Fizeram o que quiseram. Roubaram horrores. Mais do que nunca foi visto antes, né, na história do Brasil, pelo menos, né? Então os políticos e os bilionários fazem o que querem, porque a população está passiva, e isso só foi e essa doutrinação e esse domínio completo só pode acontecer porque o sistema hoje é totalmente centralizado. Então, para você resolver isso aí, o único jeito é descentralizando o poder e permitindo, dando poder para as pessoas para que elas ajam localmente, para que as pessoas consigam resolver os seus problemas localmente, coisa que não é possível hoje. Hoje você sequer tem o direito de educar seu filho em casa. Você sequer tem o direito de não levar o seu filho na escola, ou seja, de não matricular, de não levar ele para a escola, para impedir que coloquem merda na cabeça dele. Você sequer tem o direito disso hoje, né? Também estão obrigando aí a picadinha nas crianças, né? Enfim, você não tem direito de nada, sequer de cuidar da sua família, quiçá do seu entorno, né? Então não existe uma batalha cultural, não existe uma guerra cultural para regenerar, reconstruir a cultura de uma forma sadia num sistema desse. Então você precisa descentralizar o poder e permitir com que as pessoas ajam localmente, né? E pela sorte, né, graças a Deus também, as pessoas concordam já com o municipalismo. Basta uma questão de divulgação. Sabe aquele produto que já resolve problemas das pessoas, tem uma grande demanda por algo que faça aquilo, é acessível à população, né? Ou seja, né, no sentido de preço, mas nesse sentido de ideias é uma coisa que não é difícil de entender, é acessível. Basta apenas divulgação, né? É um produto que as pessoas já querem, só não conhecem, basta divulgação. O municipalismo é isso, então vem com a gente conhecer o nosso projeto de implantação do municipalismo, não é meramente uma discussão ideológica ou filosófica ou política do municipalismo, não. É também uma discussão, mas principalmente estratégia de implantação mesmo do municipalismo no Brasil. Então conheça nosso projeto Municipalistas no Telegram, pesquisa aí lá, entra no Telegram, pesquisa Municipalistas, tá aí o nosso canal, né, canal Municipalistas, e também tem no YouTube, e venha ajudar a gente nessa empreitada aí de levar esse projeto adiante.